Falar sobre morte, céu e inferno é algo que já causa desconforto para muitos cristãos. Quando o assunto envolve crianças pequenas e bebês, a questão se torna ainda mais delicada. Afinal, se a salvação vem pela fé em Jesus e bebês ainda não são capazes de exercer fé, o que acontece com eles? São julgados? São inocentes? Recebem alguma espécie de exceção? Essa é uma pergunta feita com frequência no meio cristão. Para ajudar a compreender melhor essa questão, é possível refletir sobre 8 pontos fundamentais baseados nas Escrituras. Primeiramente, a Bíblia afirma que todas as pessoas, inclusive os bebês, nascem com uma natureza pecaminosa. O Salmo 51:5 declara que o ser humano é concebido em pecado. Davi, ao escrever isso, reconheceu sua condição pecaminosa desde o ventre. Isso mostra que o pecado não é apenas o resultado de ações conscientes, mas uma inclinação presente desde o nascimento por causa da queda de Adão e Eva. Assim, mesmo que um bebê nunca tenha cometido um ato intencional, ele ainda carrega essa natureza corrompida. Mesmo os bebês mais adoráveis e aparentemente inocentes nascem com uma predisposição ao pecado. A compreensão bíblica não os desumaniza, mas evidencia a necessidade universal de redenção. Essa verdade é essencial para qualquer entendimento bíblico sobre salvação. Em segundo lugar, a ira de Deus é direcionada àqueles que conscientemente rejeitam a verdade sobre ele. Romanos 1:18 afirma que Deus manifesta sua ira contra os que suprimem deliberadamente a verdade. Essa passagem diferencia claramente os que têm entendimento e rejeitam a verdade daqueles que são incapazes de compreendê-la, como os bebês. Ao longo da história, cristãos reconheceram que crianças pequenas e pessoas com deficiências intelectuais não estão sob o mesmo tipo de julgamento que os adultos plenamente conscientes. Em terceiro lugar, é possível confiar plenamente na justiça e na misericórdia de Deus. Gênesis 18 mostra Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, questionando se Deus destruiria o justo com o ímpio. Deus respondeu que não faria isso. Esse episódio revela que o juiz de toda a terra age com justiça perfeita. Portanto, pode-se confiar que ele lida com cada alma, inclusive com os bebês, com retidão e misericórdia. O quarto ponto vem de um episódio marcante da vida de Davi. Em 2 Samuel 12, após a morte de seu filho, fruto do relacionamento com Batseba, Davi declarou: "Eu irei até ele, mas ele não voltará para mim." Isso revela uma esperança clara de que veria novamente seu filho após a morte. Davi não disse que iria ao túmulo, mas até a criança, uma indicação de que acreditava que o filho estava com Deus. Quinto, Jesus acolheu as crianças de forma carinhosa e com autoridade. Em Marcos 10, os discípulos tentaram impedir que as crianças se aproximassem de Jesus, mas ele as recebeu com indignação contra a atitude deles. Jesus declarou que o reino de Deus pertence às crianças. Ele não exigiu fé adulta ou consciência plena. Ele as recebeu como elas eram. Essa atitude é extremamente reveladora sobre como o próprio Cristo vê os pequenos. O sexto ponto é que a salvação é, acima de tudo, um presente da graça de Deus. Efésios 2:8 e 9 ensina que a salvação vem pela graça, mediante a fé, e não por méritos humanos. Ou seja, não depende do entendimento ou da capacidade de escolha humana. Isso abre a possibilidade de que Deus possa aplicar sua graça, soberanamente, até mesmo àqueles que não têm capacidade de responder com fé, como os bebês. Filipenses 1:29 ainda reforça essa ideia ao afirmar que a fé é algo concedido por Deus. Portanto, é plausível crer que Deus pode conceder fé a quem desejar, inclusive a bebês ou pessoas com limitações mentais. O sétimo ponto é um exemplo poderoso. João Batista foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Lucas 1 mostra que Deus agiu de maneira sobrenatural antes mesmo de João nascer. Quando Maria visitou Isabel, João reagiu dentro do ventre com alegria. Isso evidencia que Deus pode tocar até os não-nascidos, usando seu Espírito para agir de formas que vão além da compreensão humana. E por fim, Isaías descreve, em sua visão do reino futuro, uma criança pequena liderando animais selvagens, em perfeita harmonia. Isaías 11, versículo 6, mostra que o céu não é retratado como um lugar apenas para adultos ou crentes conscientes. Crianças fazem parte da cena de redenção e paz. Essa imagem se alinha com a afirmação de Jesus de que o reino pertence aos pequenos. Então, diante desses 8 pontos, a natureza pecaminosa de todos, a ira de Deus contra a rejeição consciente, a justiça e misericórdia divinas, a esperança de Davi, o acolhimento de Jesus às crianças, a salvação como dom da graça, a ação do Espírito em João Batista antes do nascimento e a visão de Isaías sobre crianças no céu, há razões sólidas para se acreditar que bebês que morrem são recebidos por Deus. Embora a Bíblia não declare isso de forma explícita em um único versículo,
ela oferece fundamentos consistentes para essa esperança. Quando há dúvidas, o melhor caminho é retornar ao que se sabe com certeza. Deus é justo, amoroso, misericordioso e digno de confiança. Com base nisso, é possível entregar confiantemente a eternidade dos bebês nas mãos de Deus.